Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, eu te peço, clique em hypar. Fazendo assim, o meu vídeo terá mais visualização. Outro sim, sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link da Shopee. Comprando pelo meu link, eu terei uma pequena comissão da compra de vocês. O valor da compra de vocês não vai alterar em nada, porém, eu terei uma pequena comissão. E lá no link não é obrigado vocês comprarem o que tem lá. Pode usar o link e comprar o que quiserem. E eu ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 256 gramas. Na largura ficou com 38 centímetros e no comprimento ficou com 89 centímetros. Eu vou mostrar para vocês dessa ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil e eu gostei bastante do resultado. Espero que todos vocês consigam fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz uma carreira de 4 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 63 correntes. Feitas as 63 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer agora mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela que nós marcamos. E aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Para você que não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as 2 últimas argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, até o final destas correntes, uma carreira de pontos altos. Pronto, carreira finalizada. Encerramos aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Para esta largura, nós ficamos com 64 pontos altos, porque fizemos 63 correntes e as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de 64 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira, que já será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e agora aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos, porém serão 3 pontos altos duplos. Então, para o ponto alto duplo, ao invés de uma laçada, nós vamos fazer 2 na agulha. Feito isto, vamos entrar no ponto alto, laçar o barbante, puxar.
ficando assim com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, mais 2, laçar o barbante, as últimas 2. Então, nós acabamos de fazer aqui um ponto alto duplo. Vou repetir novamente, ao invés de uma laçada no barbante, nós vamos fazer 2, entrar aqui no ponto alto, laçar o barbante, vamos ficar com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, mais 2, laçar o barbante, as últimas 2. Repetimos aqui, mais um ponto alto duplo. 2 laçadas no barbante, entrar no ponto alto, laçar o barbante. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, 2, laçar o barbante, as últimas 2. Então, nós fizemos aqui 3 pontos altos duplos. Contando com as correntes, ficamos com 4 pontos altos duplos. Se em algum momento do trabalho eu falar o nome do ponto errado, vocês, por favor, me desculpem, ok? Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Então, nós fizemos 4 pontos altos duplos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou repetir o ponto alto duplo. 2 laçadas no barbante, entrar aqui no terceiro ponto alto, laçar o barbante, vamos ficar com 4 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, mais 2, laçar o barbante, as últimas 2. Então, fizemos aqui um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, repetir o ponto alto duplo. Então, 1, 2, no terceiro ponto alto, vamos tirar de 2 em 2 argolas. Então, uma laçada, tiramos 2 argolas, a segunda laçada mais 2, a terceira laçada, as últimas 2. Então, eu vou fazer assim 5 vezes. Então, já fiz 2, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, vou fazer 2 correntes, pular aqui 2 pontos altos da carreira anterior, 1, 2, no terceiro ponto alto, laçar o barbante, puxar. Vamos tirando de 2 em 2 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, mais 2, laçar o barbante, as últimas 2. Então, eu fiz aqui 3 quadrados. Vou fazer um total de 5 quadrados. Pronto, fiz aqui os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui eu vou fazer um retângulo de 5 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou repetir o ponto alto duplo. Então, esta carreira, nós vamos fazer ela toda em ponto alto duplo. Então, vou laçar o barbante, puxar, dar uma laçada no barbante, tirar 2 argolas, mais 2 e as últimas 2. Então, eu fiz aqui um retângulo de 5 correntes. Agora, eu vou repetir mais 5 quadrados. Após os 5 quadrados, vou repetir mais um retângulo de 5 correntes. Este será o padrão desta carreira. Vou completar a carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Quero pedir aqui para vocês que vocês me desculpem pela minha voz. A minha voz não está boa. Essa semana eu passei muito ruim da garganta, com tosse, com a garganta inflamada. Então, a minha voz está rouca. Mas eu quero me desculpar aqui com vocês. Por favor, relevem, ok? Agradecendo a compreensão, vamos continuar a nossa aula de hoje. Então, eu fiz aqui uma carreira de pontos altos duplos. Então, nós fizemos aqui 5 quadrados de pontos altos duplos. Feito isso, eu fiz 5 correntes, pulei 5 pontos altos da carreira anterior, fiz aqui um ponto alto duplo. Novamente, repeti os 5 quadrados de 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior, fazendo ponto alto duplo. 5 correntes, da mesma forma. Vamos à nossa próxima carreira. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou virar o meu trabalho e eu vou repetir os pontos altos da carreira anterior, porém, agora, ponto alto normal, com apenas uma laçada. Então, nós teremos aqui 4 pontos altos normais. Não serão pontos altos duplos. Então, 3, 4 pontos altos, porque copiamos os 3 pontos altos da carreira anterior e as 2 correntes que fizemos para subir. Então, teremos
4 pontos altos. Feito isto, agora eu vou fazer aqui quadrados, porém, de pontos altos normais, não serão pontos altos duplos. Então, vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior no ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto normal. 2 correntes, pular as correntes, ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior, no próximo ponto alto duplo, um ponto alto normal. Então, aqui nós teremos 5 quadrados, porém, com ponto alto normal. Pronto, assim eu fiz 5 quadrados, apenas repeti os quadrados da carreira anterior, porém, com ponto alto normal. Feito isto, agora eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feita as 5 correntes, vou pular as correntes da carreira anterior e aqui no próximo ponto alto, após o retângulo, vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, aqui eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no meio, eu vou fazer 5 pontos altos duplos. Então, eu vou fazer 2 laçadas no barbante, entrar aqui no ponto alto duplo e fazer da mesma forma, tirar de 2 em 2 argolas. Então, 2, mais 2 e as últimas 2. Então, eu fiz aqui, fiz as 5 correntes, aqui ao invés de 2, eu fiz 5 e ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Feito isto, sem corrente alguma, vou para o próximo ponto alto duplo, repetir ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Então, eu fiz aqui o segundo ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas no barbante, sem corrente alguma, vou para o próximo ponto alto duplo. Novamente, sem corrente alguma, 2 laçadas no barbante. Então, os 5 quadrados do meio, nós vamos fazer desta forma. Sem corrente alguma, vou fazer 2 laçadas no barbante, entrar aqui no ponto alto duplo e repetir ponto alto duplo. Então, aqui no meio, nós ficamos com 3 triângulos, vamos dizer assim, 1, 2, 3. Feito isto, eu vou repetir o mesmo que eu fiz neste quadrado. Então, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no último ponto alto do quadrado, eu vou fazer um ponto alto normal. Então, aqui no meio, nós vamos fazer desta forma. Os 5 quadrados do meio, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto normal. Vou fazer 5 correntes. Nos pontos altos do meio, eu vou fazer ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, sem corrente alguma. Vou fazer assim por 4 vezes. Um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos, 4 pontos altos duplos, ficando assim com 3 triângulos. 1, 2, 3. Feito isto, vou repetir o mesmo que eu fiz nesta ponta. 5 correntes, e no último ponto alto do último quadrado, vou fazer um ponto alto normal. Vou fazer 5 correntes, repetir este retângulo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui, deste lado, eu vou fazer os 5 quadrados com pontos altos normais. Da mesma forma que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste lado e finalizar aqui com 4 pontos altos. Então, eu fiz aqui um ponto alto normal, 2 correntes, vou para o próximo ponto alto duplo, 2 correntes. No próximo ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto, e assim eu vou fazer até finalizar esta carreira. Pronto, carreira finalizada. Fiz aqui, subi com as 2 correntes e copiei os 3 pontos altos, porém, foram pontos altos normais, não fizemos pontos altos duplos. Fiz aqui os 5 quadrados, repeti os 5 quadrados da carreira anterior com pontos altos, fiz as 5 correntes, pulei as 5 correntes da carreira anterior. Aqui no meio, no primeiro ponto alto, eu fiz um ponto alto normal. Fiz 5 correntes. Nos 4 pontos altos do meio, eu fiz ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Ficamos aqui com 1, 2,
3 triângulos. Aqui eu repeti as 5 correntes, que são essas 5 correntes, e no último ponto alto dos quadrados do meio, eu fiz um ponto alto normal. 5 correntes, repeti os 5 quadrados da carreira anterior e finalizei a carreira. Estou tentando explicar para vocês o melhor que eu posso. Espero que todos consigam fazer, até mesmo você que é iniciante. Vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira porque apenas repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, repeti os pontos altos, os 5 quadrados dessa ponta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, onde for os quadrados, nós vamos apenas repetir o mesmo que nós fizemos na carreira anterior. Nós teremos aqui 4 carreiras de quadrado. Então, eu já fiz 2. E nós teremos mais 2 carreiras de quadrado. Nós apenas vamos repetir o mesmo que nós fizemos na carreira anterior. Da mesma forma, aqui no retângulo. Feito isto, chegamos aqui no ponto alto do gráfico do meio. Então, aqui nós iremos novamente fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui vamos repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Feito isto, agora para cada ponto alto duplo da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, nós vamos ficar aqui com 4 pontos baixos. Então, vamos entrar aqui no primeiro ponto alto duplo, vamos fazer um ponto baixo. No segundo, mais um ponto baixo. No terceiro, mais um ponto baixo. E no quarto, mais um ponto baixo. Então, nós ficaremos aqui no meio com 4 pontos baixos. Feito isto, vamos repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e repetir o ponto alto da carreira anterior, fazendo um ponto alto normal. Então, nosso gráfico nessa carreira vai ficar desta forma. Agora, aqui deste lado, eu vou apenas repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior, da mesma forma que eu repeti deste lado. Pronto, mais uma carreira finalizada. Aqui de um lado e do outro, eu apenas repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior, e o gráfico nós fizemos aqui no meio. Então, eu repeti o retângulo de 5 correntes, aqui repeti ponto alto sobre ponto alto normal, fiz aqui 5 correntes. Fiz um ponto baixo para cada ponto alto duplo da carreira anterior. Ficamos aqui com 4 pontos baixos. Fiz 5 correntes, ponto alto sobre ponto alto e repeti o restante da carreira. Essa carreira que nós acabamos de fazer, nós vamos repetir mais uma vez. Então, aqui nós vamos apenas copiar de um lado e do outro, e aqui no meio fazer da mesma forma. 5 correntes, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, e mais 5 correntes. Vamos a ela. Iniciei a carreira, apenas repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior, até o retângulo. Como eu falei, aqui no gráfico, nós íamos repetir a carreira anterior, é o que nós vamos fazer. Então, vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, que são essas 5 correntes, e aqui no meio, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. No primeiro ponto baixo, segundo, mais um ponto baixo no terceiro ponto baixo, e mais um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 4 pontos baixos, um para cada ponto baixo da carreira anterior. Vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular as 5 correntes da carreira anterior e aqui repetir ponto alto sobre ponto alto. Então, o nosso gráfico aqui no meio ficou desta forma, apenas repetimos o mesmo que fizemos na carreira anterior. Vou completar esta carreira e já trago. Carreira finalizada. 4 pontos altos, 5 quadrados, retângulo sobre retângulo, ponto alto, 5 correntes, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. 5 correntes, ponto alto sobre ponto alto, o retângulo e os 5 quadrados e finalizamos com os 4 pontos altos. A nossa próxima carreira, nós faremos esta primeira carreira do gráfico que nós fizemos aqui. Então, agora aqui, sobre esse gráfico, nós vamos repetir esta carreira. E, nos quadrados, repetir o mesmo que nós fizemos na carreira anterior. Então, vamos à próxima carreira. Carreira iniciada até o retângulo. Como eu falei, agora nós vamos repetir essa primeira carreira do gráfico. Então, vamos fazer aqui as 5 correntes, 1,
2, 3, 4, 5. E sobre o primeiro ponto baixo, vamos fazer um ponto alto duplo. Então, vamos fazer as duas laçadas na agulha, entrar aqui no ponto baixo e continuar fazendo da mesma forma, tirando de duas em duas argolas. Então, nós fizemos aqui um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, agora nós vamos fazer esta carreira, porém, nós vamos acrescentar as duas correntes que nós pulamos da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui duas correntes, novamente, um ponto alto duplo, duas laçadas no barbante, entrar aqui no ponto baixo e repetir o ponto alto duplo. Então, tirar duas argolas, mais duas e as últimas duas. Então, eu fiz aqui o ponto alto duplo, porém, acrescentando as duas correntes que nós pulamos aqui nesta carreira. Novamente, duas correntes, ponto alto duplo, duas laçadas no barbante, entrar no ponto baixo e repetir o ponto alto duplo. Duas correntes e duas laçadas no barbante. No último ponto alto, no último ponto baixo, vamos fazer ponto alto duplo. Então, nós repetimos aqui os 4 pontos altos duplos desta carreira. Então, aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos. Nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos, porém intercalados por duas correntes, que foram essas duas correntes que nós pulamos aqui nesta carreira. Feito isto, vou repetir as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, o nosso gráfico ficou desta forma. Vou finalizar esta carreira e já trago. Pronto! Carreira finalizada. Aqui nesta ponta e nesta até o retângulo, eu fiz da mesma forma. O gráfico nós fizemos aqui no meio. Então, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos duplos. Então, eu fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, fiz as 5 correntes. Aqui, eu repeti os pontos altos duplos, porém, nessa carreira, eu acrescentei duas correntes entre eles, que são essas duas correntes que nós pulamos aqui no início. Porque aqui nós fizemos os 4 pontos altos sem corrente alguma, mas pulamos duas correntes aqui no início. Então, aqui nós vamos fazer os 4 pontos altos duplos, porém, com duas correntes entre eles. Feito isto, fiz as 5 correntes, fiz ponto alto sobre ponto alto e repeti o final da carreira, apenas repetir o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Então, o nosso gráfico de hoje é este. Agora, daqui para frente, nós vamos repetindo as carreiras. Então, a nossa próxima carreira será essa primeira carreira, a carreira de ponto alto duplo. Depois, nós faremos a segunda carreira, porém, agora eu vou inverter os gráficos. Então, eu vou colocar aqui no meio os quadrados e colocar este gráfico, este desenho, em uma ponta e na outra. Lembrando a vocês que é só uma sugestão. Caso vocês queiram seguir assim com o gráfico, também fica a critério de vocês. Aí vocês terão o gráfico apenas aqui no meio. Porém, eu vou inverter as posições. Então, vou colocar o gráfico agora nesta ponta e nesta. Então, eu vou fazer a carreira de ponto alto duplo, porque não tem segredo. Eu vou repetir esta carreira aqui e já trago para mostrar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar o vídeo no início e repetir a carreira de pontos altos duplos. Pronto! Repeti a primeira carreira. Então, eu subi com as 3 correntes e fiz mais 4 pontos altos e fiz mais 3 pontos altos duplos. Ficamos com 4 pontos altos duplos. E aqui, eu continuei com as 2 correntes, que são essas 2 correntes, e ponto alto duplo. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu repeti aqui, ficamos com 5 quadrados de pontos altos duplos, 1, 2, 3, 4, 5, o retângulo, fiz aqui um ponto alto duplo, que é este ponto alto, depois eu fui fazendo 2 correntes entre eles e fiz aqui, novamente, os 5 pontos altos duplos. Então, fiz 2 correntes, ponto alto duplo, 2 correntes, ponto alto duplo, e assim por diante. E finalizei aqui os 5 quadrados de pontos altos duplos, intercalados por 2 correntes. Então, essa mesma carreira, eu repeti aqui. Agora, daqui por diante, eu vou repetindo carreira
a carreira. Lembrando a vocês que eu vou intercalar este gráfico, agora eu vou colocar em uma ponta e na outra. E aqui no meio eu vou colocar apenas os quadradinhos. Esses quadradinhos vão vir aqui para o meio. Mas, caso vocês queiram continuar com o gráfico, vocês poderão continuar sem fazer esta mudança que eu vou fazer. Eu vou iniciar aqui para não restar dúvidas a vocês. Então, já iniciei aqui com 4 pontos baixos. Vamos supor que este último ponto alto seja este ponto alto aqui que nós fizemos. Como nós vamos repetir este gráfico agora ali na ponta, vamos supor que este último ponto alto seja este ponto alto. Agora, vamos continuar fazendo o gráfico. Então, vamos fazer aqui as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer aqui os pontos altos duplos, sem corrente entre eles. Então, vamos fazer 2 laçadas no barbante, entrar aqui no ponto alto, laçar o barbante, tirando de 2 em 2 argolas. Então, vamos fazer um ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo da carreira anterior, sem corrente alguma, novamente. Um ponto alto duplo, sem corrente alguma, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, sem corrente alguma, no próximo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Então, aqui nós fizemos 4 pontos altos duplos, a mesma quantidade que nós fizemos aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos. Feito isto, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E no último ponto alto duplo, vamos fazer um ponto alto normal. Então, aqui é a primeira carreira do gráfico. Aqui no meio, eu vou fazer, copiar este retângulo. Então, vou fazer as 5 correntes, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou fazer um ponto alto normal. 2 correntes, no próximo ponto alto duplo, ponto alto, 2 correntes, no próximo ponto alto, ponto alto. Estes quadrados são estes quadrados que nós fizemos aqui na ponta. Então, aqui nós teremos 5 quadrados, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, repetir o ponto alto da carreira anterior, 2 correntes, repetir o último ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma quantidade que nós fizemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, os quadrados que nós fizemos nesta ponta, agora nós vamos repetir ele aqui no meio. Deste lado, vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Pronto, carreira finalizada. Nós fizemos agora esta segunda carreira do gráfico, porém, como eu falei, eu ia inverter. Então, foi o que eu fiz aqui. Vamos supor que este último ponto alto seja este ponto alto. Fiz 5 correntes, são essas 5 correntes, e aqui no meio eu fiz 4 pontos altos duplos, sem corrente entre eles, pulando 2 correntes da carreira anterior. Foi o mesmo que eu fiz aqui. 4 pontos altos duplos, pulando 2 correntes da carreira anterior entre eles. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos duplos. Fiz 5 correntes e um ponto alto normal. Aqui é o retângulo, que nós apenas vamos repetir o retângulo. E os quadrados dessa ponta, agora, veio para o meio. Então, eu fiquei aqui com 5 quadrados de 2 correntes com um ponto alto normal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estes quadrados eu trouxe aqui para o meio. Deste lado, eu repeti o gráfico. Então, nós vamos intercalar. Mas, como eu já falei para vocês, caso vocês queiram, podem continuar com o gráfico no meio. Então, eu fiz aqui a primeira carreira do gráfico. Agora, vocês só vão intercalando. A nossa próxima carreira será a carreira de pontos baixos no meio, que nós vamos fazer 5 correntes e um ponto baixo
para cada ponto alto duplo da carreira anterior. A próxima, nós vamos repetir o mesmo que nós fizemos na carreira anterior e assim por diante. Não tem segredo, eu fiz a primeira carreira para não restar dúvidas a vocês. Agora, vocês vão continuar carreira a carreira e repetir o gráfico nas pontas. Depois, novamente, trazer o gráfico para o meio e colocar os quadrados na ponta, assim por diante. Então, eu acho que eu consegui passar o melhor que eu pude para vocês. Espero que todos vocês consigam fazer. Eu vou continuar fazendo desta forma até o comprimento desejado para a minha mesa e quando trouxer, trarei para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, já fiz aqui até o comprimento desejado. Como eu falei, como eu expliquei no vídeo, nós íamos intercalar. Então, esse próximo gráfico foi aquele que nós iniciamos. Então, nós iniciamos, fizemos aqui a primeira carreira e depois só fomos repetindo carreira a carreira. Então, na primeira etapa, eu fiz o gráfico no meio. Na segunda, eu fiz o gráfico nas pontas. Depois, repeti o gráfico no meio. E assim por diante. Então, eu fiz aqui até o comprimento desejado para a minha mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, eu iniciei com uma carreira de pontos altos e vou finalizar com uma carreira de pontos altos. A nossa carreira base, a carreira base do nosso trabalho. Então, aqui eu finalizei com uma carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Quando for o ponto alto normal, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. E quando for o ponto alto duplo, eu vou colocar 3 pontos baixos. Então, até aqui, nós estamos colocando apenas 2 pontos baixos, porque é ponto alto normal. Quando for o ponto alto duplo, nós vamos colocar 3 pontos baixos. Então, até aqui, nós colocamos 2 pontos baixos em cada espaço. Chegamos no ponto alto duplo. Aqui, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Feito isto, no próximo espaço, é o espaço apenas de um ponto baixo, de ponto baixo normal, eu vou colocar 2 pontos baixos. No próximo, mais 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo. E aqui, que é o ponto alto duplo, nós vamos colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E assim eu vou fazer nas laterais. Lembrando sempre que a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Procuro fazer o mais fácil possível para que todos consigam fazer, até mesmo os iniciantes. Tenho muitos iniciantes aqui no meu canal. Então, eu gosto de fazer o mais fácil possível. Ok? Mas vocês podem usar a criatividade de vocês. Então, nas laterais, eu vou fazer essa carreira de pontos baixos. Quando chegar aqui sobre os pontos altos, eu volto para iniciarmos a nossa carreira juntos. Então, como prometido, já fiz aqui nas laterais a última carreira, em cada espaço de pontos baixos. Em cada espaço de pontos altos normal, eu coloquei 2 pontos baixos e no espaço do ponto alto duplo, eu coloquei 3 pontos baixos. Feito isto, agora vamos iniciar a nossa última carreira sobre os pontos altos. Eu vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, e aqui no mesmo ponto baixo, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim com 4 pontos altos, contando com as correntes que eu fiz para subir. Feito isto, vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados. Feito isto, vou para o próximo espaço,
ponto baixíssimo, novamente, 1, 2, 3 correntes, no mesmo ponto alto de base, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, porém, ficamos com 4, por causa das correntes que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto baixíssimo, no próximo ponto alto, ponto baixíssimo, novamente, fazer os 4 pontos altos tombados. Observação: a quantidade de pontos altos que eu pulei fica a critério de vocês, vai depender do ponto alto de vocês. Caso queiram pular menos pontos altos ou mais pontos altos, aí fica a critério de vocês. Porém, eu pulei 3 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no quarto. Vou repetir aqui mais uma vez. Vou no próximo ponto alto, ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, por causa das 3 correntes que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ponto baixíssimo, iniciar novamente os 4 pontos altos tombados. Então, essa será a minha última carreira sobre os pontos altos. Vou completar esta carreira, finalizar, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta, nas laterais uma carreira de pontos baixos e sobre os pontos altos uma carreira de 4 pontos altos tombados. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!